O Dr. Domingos Gomes é meu convidado, está nos Estúdios do Porto. Muito boa tarde, Dr. Domingos Gomes. 5 mil pessoas em Vila Nova de Famalicão, 5 mil jovens, mais concretamente. Isto é caso inédito no nosso país a fazerem estes testes de aptidão física. A nível privado é assim. A nível privado é um pouco. Não há realmente não há nenhuma situação destas. Já porque a nível oficial, o Centro de Medicina Desportiva, por exemplo, do Porto, tem às voltas de 15 mil a 20 mil atletas para ver, e mesmo assim no Centro de Medicina Desportiva passam os atletas de alto rendimento, sempre e obrigatoriamente. Agora, em termos, chamamos assim, de estruturas privadas que se interessam por esta área, é efetivamente o primeiro neste país, isso é verdade. Esportiva neste momento em Portugal. Eu pergunto-lhe isto porque gostava de saber a sua opinião enquanto especialista, e esteve muitos anos ligado a isso e continua. Pergunto-lhe isso porque pode haver dúvidas em relação à qualidade das análises ou dos testes de aptidão física que são feitos aos jovens atletas em Portugal. Acha que a nossa medicina desportiva é boa? Bom, a medicina desportiva é boa, a legislação também é esclarecedora. A última parte da lei de bases diz exatamente que os exames médico-desportivos devem ser por especialistas em medicina desportiva, por um lado, por pessoas, por médicos que tenham pós-graduação em medicina desportiva também, e para pessoas que estejam durante muito tempo e tenham mérito para fazer essa área da medicina desportiva. E isso acontece sempre, doutor? Não acontece. Isso acontece muito pouco, mesmo muito pouco. E como é que isso é possível? Ora bem, isso é possível porque é o seguinte, há uma certa... realmente seria muito fácil eu dizer que tudo está bem e que tudo está ótimo e que tudo está a funcionar bem, mas não é esse o papel para que estou aqui. E tenho que alertar claramente, primeiro, os pais que têm jovens até aos 18 anos, segundo lugar, os treinadores que também têm treinado jovens, e por último, os meus colegas médicos mais jovens, dizendo exatamente que o exame médico-desportivo tem bons parâmetros. Tem pelo menos 12 parâmetros que, se os estudarmos bem, nós podemos só, sem fazermos o eletrocardiograma, poder evitar mortes súbitas. Só isso é importante, mas isso exige estudo, por isso mesmo existe uma especialidade, por isso mesmo existe cursos de pós-graduação, por isso mesmo existe, e portanto nesse contexto não há tantos especialistas como isso, não há tantas pessoas que frequentaram o curso de pós-graduação para isso. Doutor, pelo que me diz, acha que é legítimo concluir que alguns jovens que praticam desporto podem não ter feito os testes físicos exaustivos e necessários antes de começarem a praticar uma atividade física exigente? É legítimo, é alarmante em certa medida, é em certo modo criticável e em certo modo inexplicável. E o que é um facto é que, para estarmos a fazer uma crítica construtiva, era bom que todas as pessoas colocadas neste conjunto de situações fizessem claramente um exame de consciência. Isto porque... Mas como é que pode acontecer, doutor? Independente desse apelo que está a fazer, como é que pode acontecer uma situação dessas, de permitir que jovens futuros atletas possam praticar uma atividade física sem serem devidamente inspecionados, digamos assim? É uma boa pergunta. Se calhar eu respondia e atirava exatamente para aquilo que é o sistema. Ou seja, as coisas estão feitas de uma certa maneira que, por exemplo, assim, estes jovens e todos os desportistas têm que ter este exame médico desportivo codificado, está por decreto-lei, feito por quem deve ser-lo, assinado por quem deve ser, com a vinheta do respectivo médico, e tem que ser entregue para o atleta, seja jovem ou seja adulto, poder ser inscrito na respectiva associação ou federação. O que é um facto é que também em Portugal nós sabemos que deixamos tudo para a última. E portanto, quando se deixa tudo para a última, é tudo uma grande confusão, porque tudo vai dizer, mas agora tenho que entregar, senão isto, senão aquilo. E portanto há um certo facilitismo que às vezes pode ser complicado, porque está em jogo não só a vida de um jovem,
e de um adulto, mas também estão em jogo princípios de relacionamento das pessoas e de princípios éticos, deontológicos e de cumprimento de regras e de leis que as associações devem fazer, que não podem nem devem exigir à boca do cano balacha, chamam-lhe assim, este tipo de pressão, porque eles sabem perfeitamente que, segundo a nova lei... Doutor Domingos Gomes, o que está a dizer é que algumas das inspeções ou exames são assinados de cruz. Eu não digo que não seria bem assim, mas se calhar perante 2 ou 3 casos que eu vi, o senhor não passa, há alguém que passa. Portanto, o senhor não passa, há alguém que passa. E há um outro conceito que é o seguinte, é que agora é importante que as pessoas devem saber que não vale a pena esta pressão toda, porque o atleta deve ser observado no mês em que faz anos. E, portanto, já não há aquela confusão que pode haver para apresentar o papel. Tem tempo para que isso se faça. E, portanto, é por isso que os centros de medicina esportiva que estão a cumprir o seu papel. E centros destes que agora penso que sejam desenvolvidos, o nosso será o primeiro, que sejam importantes para, em contexto, dizer às pessoas e aos pais que isto demora tempo de fazer um exame médico, é preciso analisar os eletrocardiogramas, é preciso ver se é preciso depois pedir um eco, se é preciso pedir uma prova de esforço, se é preciso pedir outros exames, e só depois é que nós podemos, em consciência, pegar na vinheta e dizer assim, está apto, e mesmo assim podemos ter a certeza que isso possa não acontecer, porque há coisas que podem escapar, mas que não escapem porque nós não esgotamos a função toda que nos permite, porque um bom exame médico. Doutor Domingos, muito obrigado. Nós vamos ter que agradecer este esclarecimento. Muito obrigado. Seja como for, fica aqui então registado o seu alerta. Muito obrigado. O seu alerta que é preocupante também sobre o estado da medicina desportiva em Portugal. Era bom que pensássemos todos. Muito obrigado. Muito obrigado.